Bom dia, boa tarde, boa noite, jovens mancebos. Professor Fernando Emídio falando. Vamos para uma aulinha de direito, especificamente de dosimetria. É para um canal que eu criei agora, chamado EAD Descomplicado, certo? E é justamente a ideia trazer um pouco menos de complicação para as aulas que são feitas através de ensino à distância. A experiência que eu tive mostrou que, de fato, é um pouco mais complicado para o aluno compreender as ideias através do ensino à distância, porque, querendo ou não, acaba colocando, depositando um pouco mais de responsabilidade. É diferente daquela dinâmica ali dentro da sala de aula, né, pessoalmente, e o aluno ele é exigido um pouquinho mais. Então, a experiência me mostrou, tentando adaptar para os meus alunos realmente compreender a matéria que eu estava passando. Então, eu criei algumas formas, enfim, o jeito que eu tento dar aula aqui, justamente para facilitar, para aproximar essa distância que a gente tem dentro do EAD. Mas beleza, feitos só esses comentários introdutórios, nós vamos ter outras aulas, mas então vamos direto ao assunto, né? Então, conforme eu tinha pedido lá no Instagram, as pessoas acabaram falando, a grande maioria das pessoas falaram, olha, relembra pra gente a respeito da dosimetria, que é realmente um assunto complexo. Mas então vamos lá, vamos tentar descomplicar isso aqui um pouquinho. No final das contas, quando nós estamos falando de dosimetria, nós estamos falando também de aplicação da pena, que é a mesma coisa, certo? Dosimetria é isso, é o juiz aplicar a pena, beleza? Se nós formos dar uma olhada lá no artigo 59, o que interessa pra gente, que é o que eu marquei aqui. Então, quando ele vai falar de como é que o juiz vai fazer para aplicar a pena, para a gente o que interessa aqui é o seguinte: o juiz estabelecerá, conforme seja necessário, suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Inciso 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas e a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Beleza. Então, tá. Vamos partir de algumas ideias mais gerais, certo? Algumas coisas menos específicas, para a gente entender a ideia do que a gente está falando, e depois nós vamos especificar. Lembrando que é o seguinte, tá? O que eu vou falar aqui agora, se leva para tudo, todo tipo de conhecimento que você tiver. Quando você quiser entender alguma coisa, realmente compreender algum instituto, que é o que nós vamos tentar fazer aqui com a dosimetria, nós temos que primeiro saber para que ele serve, da onde que veio, e depois a gente pega e entende realmente, acaba conhecendo o instituto nas suas peculiaridades. Estou querendo dizer isso para você tentar tirar da sua cabeça a ideia de decorar esse tipo de coisa. Não funciona para quando você quer realmente gravar o conhecimento e compreender o que está se passando. Mas então vamos voltar aqui. No final das contas, então contextualizando, quando nós estamos aqui nesse artigo 59, a aplicação da pena, é o momento em que o juiz, na hora que chegou um processo lá na mão dele, uma pessoa foi presa, né, teve todo o processo, já teve as audiências, já teve prova, enfim, chegou na hora do juiz condenar ou absolver aquela pessoa. Só que no caso ele percebeu que de fato todas as provas do processo, falou, não, esse cara aqui de fato ele deve ser condenado, ele é culpado. Então eu vou aplicar uma pena para ele. E aí, claro, o que está lá no Código Penal já vai estabelecer um mínimo e um máximo para qual a pena que vai ser aplicada para ele. Beleza? Então o juiz vai observar então qual que é o crime, vai ver o caso que está na mão dele e vai falar, ok, vamos supor que é um homicídio, né? Que aí tem lá a pena de 6 a 20 anos. Então tá, de 6 a 20, tá. É 6 a 7, é 8, é 9, 10, 20, como é que eu vou fazer? É justamente isso. O juiz ele tem que ter alguns critérios, ele tem que ter alguns caminhos para saber aplicar a pena, qual que é a pena que vai ser aplicada naquele caso, qual que é a condenação daquele cara, sendo que a lei falou assim, olha, quando acontecer um homicídio, é de 6 a 20. Então, dentro dessa janela aqui, o que ele pode fazer? Como é que ele vai decidir entre 6 e o 20? E é justamente isso que é essa dosimetria que nós estamos vendo. Tá? Então, na hora que o juiz vai dar a martelada ali e condenar o cara, como é que ele vai escolher quantos anos de cadeia aquela pessoa vai ter? Quantos anos, obviamente, eu estou falando dentro do exemplo que eu trouxe. Mas então, beleza, vamos voltar aqui. Ó, artigo 59, então, o juiz vai estabelecer, de acordo com o que seja necessário, suficiente para reprovar e prevenir o crime, as penas e a quantidade da pena aplicável, mais ou menos o que eu falei. Então, desde já, vamos ter outra coisa em mente, o seguinte. Quando a gente está falando de direito, principalmente de direito penal, a lei estabelece o que o juiz tem que fazer, certo? O juiz ele não pode simplesmente tirar as coisas da cabeça dele. Então, tá. Então, o artigo 59 está falando, olha, juiz,
para você estabelecer a pena para ele, você vai ter que seguir estes passos, de forma simplificada, mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui. Daqui a pouco isso vai ficar um pouquinho mais claro, mas vamos continuar aqui, ó. Isso aqui, por enquanto, a gente não vai precisar, não. O que é importante é só esses que eu marquei aqui, tá? O artigo 59 diz isso, beleza. E o seguinte, em outras palavras, quando a gente está falando de dosimetria, nós estamos querendo dizer que isso é a efetiva aplicação do princípio da individualização da pena, que é um princípio constitucional que, como o próprio nome diz, em outras palavras, ele está falando assim, olha, cada pena deve ser individual. Individual no sentido seguinte, cada pessoa uma pena específica. Estou querendo afastar a ideia aqui de que essa individualização não pode, é o contrário do que seria a padronização. Porque padronização não são várias coisas todas iguais, um padrão. Pois é, pena não pode ser padronizada. Cada ser humano que é condenado, ele tem uma pena específica para ele, certo? Porque cada ser humano é único, cometeu um crime em circunstâncias únicas. Portanto, o juiz vai falar assim, a pena para o fulano é X, a pena para o ciclano é Y, cada um tem uma pena diferente. Por isso que eu falei, ó, o magistrado levará em conta os critérios, os limites da lei, beleza, e vai colocar uma pena justa para aquele caso específico, aquele caso concreto. Ok? Então vamos lá, vamos tentar melhorar um pouquinho mais esse princípio da individualização da pena aqui. Ó. Ele vai eleger a justa e adequada sanção penal, ok? Quanto ao montante, ou seja, em outras palavras, qual que é a quantidade de pena que esse cara vai ter aplicado? É 1 ano, 2, 3, 20, 50, beleza? Além disso, o juiz tem que observar qual é o perfil daquela pessoa e acaba observando todo esse contexto de montante que a legislação estabelece que eu vou escolher. E qual é o perfil do condenado? E claro que isso aqui eu estou dando duas regras gerais, tá? E depois nós vamos explicar isso um pouco melhor. Então, vai tornar a pena única para aquele ser humano que é único, que cometeu um crime dentro de circunstâncias específicas e únicas. Então, essa é a individualização da pena. Então, novamente, resumindo aqui, dosimetria, nós estamos falando então de a situação em que o juiz vai pegar este princípio do direito penal e vai colocar ele na prática, vai de fato pegar um princípio que está previsto na legislação e falar assim, ó, vamos de fato trazer ele para a realidade como? Pegando um caso qualquer e aplicando a pena do cara, certo? Tornando essa pena única, beleza. Ah, um detalhezinho aqui, ó. O Código Penal ele vai utilizar o que é chamado de penas relativamente indeterminadas, que é um conceito que está diretamente relacionado àquele exemplo que eu dei anteriormente, de quando o juiz tem a possibilidade, por exemplo, no homicídio, de aplicar 6 anos ou 20. Então perceba o seguinte, ele tem aqui uma margem que o juiz tem que trabalhar dentro dela, certo? Não pode fugir disso. Vai depender de outros casos, mas vamos trabalhar só com a parte geral aqui agora. Enfim, então você tem você é relativamente indeterminada a quantidade de pena que vai ser aplicada para ele, justamente porque a lei falou, ó, você tem essa margem de trabalho e não pode sair dela. Então, a lei determinou a quantidade de pena que o juiz pode aplicar, certo? Mas não determinou o ponto de padronizar. Ou seja, o contrário disso que nós estamos falando seria o seguinte: suponha que lá no Código Penal tivesse o seguinte: homicídio, quem praticar homicídio é 10 anos de cadeia. Ponto. Todo mundo que cometesse homicídio, não interessa a circunstância, não interessa o que aconteceu, era 10 anos. E seria padronizar, certo? Então aqui o legislador falou, não vão colocar uma pena só para todo mundo. Você tem então essa margem e o juiz estabelece como é que ele vai, dentro do caso concreto, como é que ele vai aplicar a pena ali, utilizando essa margem que a lei deu. Então, esses são alguns dos aspectos gerais. Vamos continuar. Então, te pergunto, ó, como é que é feita essa individualização, uma vez que o juiz tem essa margem para trabalhar sempre? A lei vai determinar como ela é feita. Ou seja, a lei vai dizer, juiz, para você individualizar a pena, você tem que seguir o caminho A, seguir o caminho B, por exemplo. Ele vai falar quais os passos que o juiz tem que tomar, certo? Ou seja, em outras palavras, estou falando que a lei vai estabelecer quais são os critérios que o juiz vai utilizar. Quais são as regras que o juiz vai ter que obedecer, quais os caminhos que ele vai ter que trilhar até o momento em que, de fato, aquele processo que está na mão dele, aquela pessoa que vai ser condenada, quantos anos ele vai tomar de cadeia, enfim, outros tipos de penalidade, né? Então, para isso, para a gente fazer uma analogia, pensa o seguinte, como é que uma ginasta recebe notas nas Olimpíadas?
Como é que um competidor, sei lá, do popstar lá, de cantar, do Masterchef, de cozinhar, enfim, como é que eles ganham uma nota? Simples, porque os juízes vão estabelecer alguns critérios, certo? Então a ginasta vai receber as notas dela na Olimpíada como? Dependendo da altura do salto, a quantidade de giros que ela fez, enfim, eu não entendo nada, mas é só para a gente entender a lógica aqui, né? O nível de dificuldade que aquela pessoa apresentou durante a apresentação dela. E mais uma vez, no Masterchef ou no Popstar lá, sei lá, qual que é o nível de dificuldade que o cara teve na música ou no prato que ele fez, qual que é se teve afinação na voz, ele desafinou. Então, percebe que cada um desses pontos aqui são critérios, é um tipo de coisa que um juiz vai avaliar. Então, esse vai avaliar a afinação, o nível de dificuldade da música e por aí vai. Ou seja, eu estou fazendo essa analogia aqui só para a gente então pensar o seguinte: a individualização da pena para o juiz, a lei vai estabelecer para o juiz justamente três critérios básicos, né, maiores. Depois eles acabam se subdividindo. Mas existem três grandes critérios que na hora que o juiz vai aplicar a pena, a lei diz: juiz, você tem que seguir este passo, este e este. Sempre. Sempre que você for condenar alguém, você tem que passar pelo caminho A, o caminho B e o caminho C. Simples assim. A lei disse isso, o juiz tem que obedecer à lei. Beleza? Ou seja, então, esses três grandes critérios, em outras palavras, nós estamos falando o seguinte, que é a chamada dosimetria ou aplicação da pena, beleza? E claro, esses caminhos que eu falei, acabei falando A, B e C, no final das contas serão as três momentos, vamos dizer assim, três fases. Mas, repito, são três critérios. A gente fala em fases porque o juiz tem que passar pela fase 1, depois a 2, depois a 3. Ele tem que seguir um caminho, certo? Ele não pode começar aplicando a pena pelo caminho 3 ou pelo 2, não, ele tem que ser o 1, depois o 2, depois o 3, beleza? Por isso que a gente fala em fases, nesses momentos. Depois, mais uma vez, eu estou dentro de uma perspectiva mais geral, depois eu vou explicar cada uma dessas fases, cada um desses critérios. Mas eu trouxe em amarelo aqui, ó, justamente para a gente entender como é que o juiz trabalharia, né, na prática. Porque na hora, vamos supor que chegou lá um processo em que a pessoa é acusada de roubo e a pena prevista para ele está lá, ó, de 4 a 10 anos. Então, mais uma vez, entre 4 e 10 anos, como é que o juiz vai estabelecer isso? Ele vai passar pelos critérios, ele vai decidir então se é 4, se é 5, se é 6, se é 7, 10 anos, depois que ele passar pelos critérios. Ou no homicídio simples, onde está lá, de 6 a 20, mesma coisa. No estelionato, de 1 a 5, mesma coisa. Então, a lei diz, juiz, você tem isso a isso para trabalhar, e o juiz vai seguir o caminho 1, o 2 e o 3, né? Vai pegar esses três critérios, observando eles, colocando ali no caso concreto, naquele processo que ele está ali, que ele vai julgar, e vai decidir qual que é a pena para aquela pessoa. Beleza? Então tá. Vamos voltar aqui, vamos agora especificar um pouquinho mais. Quando nós então estamos falando desse critério, desses três critérios, eu estou chamando a ideia para que é o chamado critério trifásico criado por um cara chamado Nelson Hungria. Criado por um cara, ficou parecendo genérico, mas não. Nelson Hungria é um excelente jurista, um dos maiores que já existiu no Brasil. Depois você pode dar uma pesquisada nele. Não vamos entrar, não é para a gente aqui hoje, não. Mas, enfim, o critério que ele desenvolveu é um critério em que você passa por três fases, né? Por isso é critério trifásico, beleza? E o Código Penal trouxe no seu artigo 68, que está aqui na tela, justamente isso. E como eu disse para você, o juiz ele tem que seguir a lei, e é o que diz o artigo 68, exatamente o que o juiz tem que fazer. Em outras palavras, é o que eu venho falando aqui desde o início, ó. A pena base será fixada a tendência ao critério do artigo 59, depois eu volto lá. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e aumento. O artigo 68 já disse, ó, juiz, na hora que você for aplicar a pena, você tem que passar pelo artigo 59, você tem que aplicar as atenuantes e agravantes e depois as causas de aumento e diminuição. Fase 1, fase 2, fase 3. É isso que a lei mandou o juiz fazer e é isso que ele tem que fazer toda vez que chegar um processo na mão dele e ele condenar alguém, certo? E por isso que eu coloquei aqui em amarelinho a primeira fase. São também chamadas circunstâncias judiciais, que são circunstâncias que estão lá no artigo 59, pois nós vamos ver elas. Vamos ter também o segundo momento, segunda fase, que é as atenuantes e agravantes, que também vamos ver depois, e as causas de aumento e diminuição. Beleza? Ou seja, em outras palavras, novamente, é a lei estabelecendo o que o juiz precisa fazer na hora de
aplicar a pena, ou seja, a dosimetria, ok? Então vamos continuar aqui. Eu vou finalizar justamente numa parte geral aqui do artigo 59 e nas outras aulas eu vou especificar, tá bom? Para não ficar muito confuso. Então tá, como nós vimos ali então o critério trifásico, o primeiro momento, a primeira fase, ou seja, o primeiro critério são as chamadas circunstâncias judiciais. Estas circunstâncias estão previstas no artigo 59. Você lembra que lá no início eu quis pular essa parte do meio, justamente o que interessa para a gente é só agora, né? Então, o artigo 59 vai dizer justamente quais são essas circunstâncias judiciais que o juiz tem que utilizar neste primeiro momento, certo? Então tá, são 8 coisas que o juiz tem que observar, ou seja, são 8 aspectos que o juiz vai observar e encaixando esses aspectos no caso concreto, o juiz aplica uma pena. Lembrando que, como diz o artigo 68, eu vou voltar aqui, será chamada pena base. Já já nós voltamos nessa pena base. Então tá. Depois eu quero falar isso para lembrar que não é a pena final. Beleza, então o juiz vai falar, os 8 critérios que ele tem que observar. Culpabilidade, antecedente, melhor aqui, né? Aqui fica mais organizadinho. Então tá. Então o primeiro critério do juiz, que é a primeira fase, é composto por 8 aspectos. Culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Nas próximas aulas eu vou passar um por um, tá? Então beleza. Então finalizando aqui, ó. Uma vez que o juiz chegou o processo na mão dele, ele fala assim, de fato as provas que estão neste processo aqui, esse cara deve ser condenado por homicídio, por roubo, por estelionato, qualquer coisa. Ele vai ser condenado. Então tá, uma vez que eu sei que ele vai ser condenado porque as provas me mostraram que ele é culpado, então deixa eu ver o seguinte, qual que é a culpabilidade dele? Quais são os antecedentes desse cara? Qual que é a conduta social dele? Qual que é a personalidade dele? Enfim, você pegou a ideia, né? Então, avaliando isso, ele chega na pena base. Lembrando que, repetindo o que eu falei agora há pouco, a pena base é justamente porque ela não é uma pena que é definitiva. Porque, obviamente, nós não estamos só no primeiro momento, que é o primeiro critério. Então, neste primeiro critério, nesta primeira fase, ele define a pena base, que é uma pena inicial, vamos dizer assim, que deve estar dentro daqueles limites que a lei estabeleceu, que nós vimos nos exemplos. Lá no homicídio, por exemplo, era de 6 a 20. Então, o juiz, observando esses 8 aspectos, vai falar assim, então tá, a pena provisória, essa pena base que eu vou aplicar para esse cara, eu vou, entre os 6 e o 20, analisou os 8 critérios, sei lá, ele vai para 10 anos. Pronto, um exemplo, obviamente poderia variar, mas tá, 10 anos. Aí, com essa pena base, ele parte para um segundo momento que eu não vou explicar na aula de hoje, fica para a próxima. Mas eu quero só então que você entenda que, analisado esses 8 aspectos, o juiz vai chegar numa pena provisória, a pena base, que é justamente o primeiro momento desta aplicação da pena, que é a dosimetria, que é a primeira fase, que são as circunstâncias judiciais. Beleza? E aí depois, que aí eu coloquei aqui, ó, afinal, ela não é definitiva, por quê? Porque ainda tem mais os outros 2 momentos, como a gente já falou, que vão ser as atenuantes e as agravantes, e, posteriormente, as causas de aumento e diminuição de pena. Belezinha? Então, nas próximas aulas eu vou explicar um pouquinho melhor todos esses aspectos das circunstâncias judiciais. E até a próxima, irmãozinho.